Então, vamos começar hoje. Eu sinto que eu preciso começar declarando meus interesses. Eu tenho todo o interesse em convencer todo mundo aqui que a linguagem simples é um caminho muito bacana, que vale a pena ser percorrido e que, embora não seja nada simples, a gente consegue chegar lá, né? Entendi aqui pelo briefing do Edson antes da nossa oficina. Quer dizer, vocês têm essa demanda, já tem revistas científicas demandando aquela versão para a sociedade, né, dos achados, ou independente disso, as inúmeras oportunidades e necessidades que vocês têm, por exemplo, aquela oficina dos profissionais de saúde lidarem com pais hesitantes diante de vacina, aquele material ele está numa linguagem simples, porque linguagem simples envolve duas coisas muito importantes. Primeiro, é o tempo que as pessoas vão gastar para acessar, para chegar na informação mais importante. E o segundo ponto, obviamente, é o vocabulário, né? Vocês têm, assim, esse desafio. Precisam falar como especialistas sem soar como especialistas. É um caminho viável. Eu trouxe aqui hoje alguns exemplos, e para evitar conflitos de interesse, eu não peguei exemplos da Fiocruz, não, tá? Vamos lá. A boa notícia é que vocês têm tudo à mão, porque para escrever de uma maneira simples e resumida, é preciso conhecer muito a fundo o assunto. Seremos incapazes de produzir um bom resumo se não conhecermos todos os detalhes daquela história. Isso é um fato. E eu trago como inspiração para vocês o Touro de Picasso. Ninguém tem dúvida nenhuma que isso é um touro, certo? Quem conhece, mesmo sem assinatura, desconfiaria que isso parece um Picasso, mas está ali a assinatura dele que não deixa nenhuma margem para dúvida. É o estilo do Picasso, é um touro, embora não seja o touro propriamente dito. Mas para Picasso chegar nisso, ele desenhou o touro propriamente dito. Picasso sabia desenhar o touro com todos os detalhes que um touro contém. Pelos, focinho, chifre, etc. Olha como é que é esse estudo dele. Ele parte de uma coisa muito elaborada, digamos assim, para algo aparentemente mais simples. Essa série ela é tida como uma referência da arte contemporânea, a amostra da simplificação. E, para mim, é uma metáfora sobre tudo, sobre escrita, sobre tudo que a gente quer simplificar na vida e chegar a algo que identifique. Quer dizer, no fundo, o que eu estou falando para vocês no final das contas, vocês têm que entregar um touro para a sociedade tem que ver naquilo um touro, embora ela não precise saber de todos os músculos, de todas as articulações, do formato da pata, da cauda, do que seja que um touro contém, né? É como assobiar uma música, né? Como é que a gente assobia um texto? A gente assobia uma música, a gente percebe a melodia, a gente sabe a que música se refere. E é mais ou menos isso, essa mágica que a escrita, que a linguagem simples permite a gente fazer, sem dúvida. Vamos lá. Sobre o vocabulário, qual é a meta? A meta é sempre chegar numa palavra que soe natural aos ouvidos de quem vai ler. Isso, às vezes, requer que a gente passe a estranhar certas palavras que estamos usando sempre muito. Quando eu voltei para o Brasil, depois de 5 anos e meio fora, é um detalhe importante, por quê? Porque a gente desacostuma a ouvir certas coisas e percebe que modas surgem, que manias aparecem, que as pessoas começam a usar certas palavras que antes não eram usadas. Então, eu estava com minha filha mais velha, tive que ligar para o telefone de atenção lá do Enem, a gente cometeu um erro na inscrição e eu precisava devolver e tal. Bom, a pessoa que a minha filha estava falando, ela passou, eu acho que é gravação. Aí eu fui falar. Não, não era gravação, era uma pessoa de verdade, mas ela estava falando um texto tão automático, tão mecânico, que não vinha dela aquilo. Era uma coisa assim muito estranha, parecia inteligência artificial falando, repetindo um texto. Aí eu interagi com ela, dialoguei, apesar de tudo, passando por cima, e no final ela me disse assim, então a senhora aguarde que irá receber em breve a nossa devolutiva. Eu vou receber o quê, minha filha? A devolutiva. Sim, olha só. Eu não sabia que devolutiva estava sendo usada assim tão largamente. E aí a gente tem que reconhecer que devolutiva é da parte complicativa da linguagem. O que aconteceu com a palavra resposta? Por que ninguém pode me mandar uma resposta? Por que virou devolutiva? Bem,
Eu acho que é um questionamento que cabe diante do que às vezes a gente se acostuma, se familiariza, porque a psicologia explica isso. A coisa mais difícil é a gente estranhar o familiar. É a gente olhar para aquilo e pensar, não, isso não faz sentido. Por isso que é bom cair de paraquedas de vez em quando, vir de uma outra situação, de uma outra área. E a gente olha para aquilo com um olhar fresco. O olhar fresco de um estrangeiro ou o olhar fresco de uma criança. Também serve, né? Então, vamos lá, para a gente analisar aqui. Eu acho que eu já falei isso, mas é só um alerta, né? É importante que as pessoas entendam o que a gente escreve. A gente escreve para ser compreendido. E isso joga toda a responsabilidade para nós que escrevemos. Porque quem nos importa é a audiência, é a pessoa que vai receber aquele texto. Embora seja uma boa prática, eu digo, a gente escreve para si mesmo, porque a gente escreve para se divertir, esse si mesmo tem que estar refletido num espelho mais amigável, né? No sentido de que, mas eu quero falar com pessoas que, de repente, não estão por dentro daquilo que eu estou fazendo. E a linguagem simples, ela vai exigir isso de vocês. Há uma mítica muito grande, mas já foi dito aqui, o professor Eduardo Franco falou, não sai bom de primeira, não sai bom de segunda, nem de terceira. Então, o texto simples, o Touro de Picasso, apareceu depois de anos de uma série que foi desenvolvida com muito esforço. Aquilo não foi um rabisco, rabisco aí um touro, ele saiu dizendo, não foi. Então, aquele touro é o auge de um processo. O texto da linguagem simples, ela também vai ser o resultado de um processo, às vezes, longo e árduo, ok? Que passa pela revisão dos pares, de preferência os pares estranhos, os pares que não conhecem aquilo. Devia inventar esse peer-reviewed, foreign, não sei o quê. Alguém de fora, alguém que seja estrangeiro daquela, né? É isso que a linguagem simples vai exigir de vocês, a revisão do par que não entende. Fica de sugestão. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Vamos lá. Diversos fatores contribuem para o surgimento das chamadas superbactérias, micro-organismos capazes de sobreviver a múltiplos antibióticos. O uso excessivo e indiscriminado de antimicrobianos na medicina humana e veterinária, aliado ao impacto ambiental do descarte inadequado de medicamentos, tem tornado infecções comuns cada vez mais difíceis de tratar. Não é que isso esteja ruim, não, tá? Eu acho que está claro até. Mas, assim, sempre dá para simplificar. Porque sempre dá para cortar palavras e sempre dá para aglutinar o significado daquilo que a gente quer, porque aquilo que é isolado, aquilo que é conciso, é mais bem percebido. Lembra da minha definição de Matufuá, aquela vitrine cheia de armação de óculos? Quando a gente coloca poucas armações com um refletor em cima, uma mesa branca, fica bonito, aquilo chama atenção. E nesse caso, que a gente quer produzir um material voltado para a sociedade, a gente quer que a sociedade absorva aquilo, né? É coisa de pegar um comprimido desse tamanho e torná-lo notável, é sublingual, você nem percebe. Então, quer dizer, uma das opções, porque sempre haverá uma das opções e não há uma resposta, uma única resposta certa, nunca haverá. O uso indiscriminado e o descarte inadequado de antibióticos são alguns dos fatores por trás do surgimento das superbactérias. Elas são infecções comuns cada vez mais difíceis de tratar. Eu passei o recado? Eu esqueci alguma coisa séria? Não, né? O que acontece? Quando a gente começa a detalhar na medicina humana e veterinária, gente, estamos falando do mundo dos antibióticos, né? Inadequado o impacto ambiental do descarte. Se eu descartei, eu já impactei alguma coisa, já está subentendido. As palavras, os verbos, eles contêm significados intrínsecos aí, né? Então, caberia até naquela parte da redundância que eu falei. Ele gritou escandalosamente. Um grito é sempre escandaloso. Embora ontem Edson falou assim, a maioria esmagadora, não é redundância, não é. Porque a maioria pode ser 50 mais 1, ou pode ser 99 contra 1, né? Aí você tem uma maioria esmagadora. A gente tem que questionar a língua, duvidar da língua, perguntar à língua, ela já passa tudo que eu quero ou não, né? E essa resposta vocês vão encontrar. Não tem um manual. Se tiver por aí um manual de tudo que você precisa saber para não escrever de forma redundante, desconfia. Questiona o manual. Vou tentar seguir minha cola aqui para não esquecer de nada. Mas eu trouxe para vocês alguns exemplos mesmo práticos, tá? Esse daqui eu tirei da Conitec. Vamos lá. Vocês sabem melhor que o que é Conitec. Isso aqui é um documento para a sociedade, tá? Para o público em geral.
está falando do medicamento nivolumab. Isso já está no título, isso está na introdução do trabalho, isso está nas perguntas que são feitas. E isso aqui é um trecho lá do meio. Medicamento analisado. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Complexo Econômico Industrial da Saúde do Ministério da Saúde, SSTICS/NS, solicitou à Conitec a avaliação do nivolumab como tratamento adjuvante para adultos com diagnóstico de carcinoma de esôfago após tratamento trimodal, quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Como eu disse, é um relatório sobre o nivolumab, isso a gente já sabe. É um texto para a sociedade. O assunto do relatório, conforme dito desde o princípio, é uma análise do medicamento desenvolvido para tratar câncer do esôfago, não há a menor dúvida sobre isso. Eu sou o público interessado nessa notícia. Eu preciso saber que foi a Secretaria de Ciência e Tecnologia, não sei o que, que pediu para a Conitec fazer isso. Me interessa saber quem pediu para a Conitec fazer isso. Porque a Conitec já é um órgão responsável pelas análises. Então, assim, a pergunta que vocês têm que fazer na hora de comunicar com a sociedade é o que a sociedade precisa saber e qual bastidor que ela não precisa saber. Essa é informação demais, né? Se eu tenho parente com um câncer de esôfago, se eu sofro de câncer de esôfago, eu estou interessada na secretaria, não sei o que, cheia de letrinhas? Não estou, certo? Então, aí tem perguntas e respostas. Como os pacientes com carcinoma... E fica a pergunta para vocês, assim, tem que chamar câncer de carcinoma? Só uma pergunta, retórica. O tratamento trimodal, daí o trimodal quem? Que inclui quimioterapia, radioterapia, seguidas de cirurgia, consiste na terapia padrão para carcinoma de esôfago. Contudo, frequentemente, mesmo após a sua realização, há risco de presença de células cancerígenas residuais e de volta da doença. Gente, o tratamento trimodal, assim como isso aqui, olha, tratamento adjuvante é parente da devolutiva, tá? E o trimodal, ele acaba... É o nome que se deu para o tratamento, eu entendo. Mas, primeiro, isso parece nome de remédio, né? Trimodal. Então, assim, eu sou a sociedade. Eu não entendo dos detalhes técnicos. Mas eu sei que o tratamento para câncer envolve quimioterapia, radioterapia e cirurgia, ok. São 3 fases. Então, porque isso que é o trimodal, que são 3, não me interessa saber que isso se chama trimodal. Isso é uma palavra excessiva ali, né? Quando a minha filha caçula tinha 2 anos, ela estava assim na mesa da sala, a mais velha tinha 6, estava aprendendo a ler, estava lá toda concentrada, fazendo dever, escrevendo palavras. E aí a pequenininha estava do lado, né, espelho, repetindo tudo. Aí Letícia acabou, a mais velha, muito bem, filha, tá ótimo. Aí Carol parou, a mais novinha, olhou para o papel dela, olhou para a gente. Olha que palavra chata. Ninguém sabe o que ela é. Então, a gente tem que evitar as palavras chatas que muita gente não sabe o que é, não é? Eu acho que sim, o modelo está no grupo das palavras chatas, porque fica excessivo. E a gente está falando de tirar o excesso do texto, de passar supra-sumo, né? De chegar no âmago daquilo que realmente importa. Então, isso aqui seria uma opção, não é a resposta certa, porque, na verdade, eu vou continuar tudo depois. A terapia padrão inclui quimioterapia, radioterapia, seguida de cirurgia. Infelizmente, a doença volta com certa frequência. E parece que é isso. Contudo, frequentemente, mesmo após, está demorando muito para chegar na recidiva, né? Então, seria uma opção. Mas, o que torna a pesquisa relevante para a sociedade? A pergunta que vocês têm que se fazer. Aqui também, um trecho que é para a sociedade. Conforme as diretrizes diagnósticas e terapêuticas DDT, do carcinoma de esôfago, publicadas pelo Ministério da Saúde, atualmente não há tratamento sistêmico disponível para adultos com diagnóstico confirmado de carcinoma de esôfago após abordagem clínica trimodal. Desse modo, a combinação da terapia convencional com a imunoterapia pode representar uma alternativa para o tratamento do carcinoma de esôfago. Nessa perspectiva, o nivolumab destaca-se como uma opção terapêutica. Isso também é para a sociedade, né? Tem excesso de informação aqui, correto? Vocês estão discutindo num grupo técnico, mas por que a gente está falando que não tem tratamento? Não, são as diretrizes que foram passadas, chegaram a essa conclusão. Tem técnicos discutindo isso, tem que saber de onde veio e tal. Mas, de novo, esse bastidor não interessa.
para quem vai ler, para quem precisa saber alguma coisa. Não, surgiu um medicamento novo, eles estão tratando isso como uma terapia alternativa. Qual é o efeito, qual é o resultado, né? É sempre chegar lá na frente. Então, no fundo, quando a gente pensa em escrever linguagem simples, a gente pensa em desapegar de certos dados, desapegar daquilo que não vai alterar a tomada de decisão, né, da pessoa. Ah, mas isso é diretriz, mas será que outro lugar tem cura para o câncer? Aí, história, a pessoa pegar o avião, vai lá para outro país, procurar, sei lá, tem alguma coisa que não tem. Bom, enfim, eu até fiquei na dúvida, tá? Porque não fica claro para mim e a terapia convencional não ficou claro para mim que a imunoterapia é o tratamento com esse medicamento. Isso não está dito em lugar nenhum, né? Eu pensei, pô, a terapia convencional deve ser alguma coisa de qualidade de vida, não sei, não está escrito isso, eu não consegui entender. E a imunoterapia. Então, pode ser que a minha sugestão mas aqui o mais importante, e eu deixei esse alerta aqui, gente, o mais importante vem primeiro. Num texto, a ordem dos fatores altera o produto. Diferentemente da matemática, isso vai determinar a ênfase que a gente quer dar. Isso vai determinar o gancho que a gente vai criar. Então, ou a coisa importante vem primeiro, ou vai no fim da frase, para eu recomeçar a frase seguinte. Sempre assim. Então, por exemplo, quando eu falo com meus colegas jornalistas, a gente às vezes tem a mania de começar a informação com segundo a Fiocruz divulgou ontem, o HPV é dos vírus mais transmissíveis. Eu estou dando bastante ênfase à Fiocruz. Então, a Fiocruz aparece como a coisa mais importante da minha frase. Embora eu queira alertar a população que o HPV é altamente transmissível. Então, uma inversão nessa frase faz diferença. É sutil, mas é importante. Porque o texto ele é feito de um somatório de sutilezas que, no fim, vai dar a impressão que a gente quer. Entende? Então, assim, voltando lá, o mais importante vem primeiro. O que aquilo tudo me diz? Que atualmente não há tratamento sistêmico disponível para adultos com diagnóstico confirmado de carcinoma de esôfago após abordagem clínica trimodal. Eu me esqueço as palavras porque tratamento sistêmico está sobrando. Uma das opções, quer dizer, que me ocorre, atualmente não há tratamento extra ou adicional para adultos com diagnóstico confirmado de carcinoma de esôfago após a abordagem com radioterapia, quimioterapia e cirurgia, né? Eu tenho que voltar, eu não posso partir do pressuposto que, porque eu já falei do trimoral na página anterior, a minha clientela já sabe o que é o tratamento trimodal. Ela vai pensar, trimodal quem? Ela vai ter que voltar lá para reler, né? É o caso das siglas. Mas, enfim. Então, não facilita. A gente está falando das pessoas chegarem rapidamente àquilo que a gente quer. A gente está falando do olho percorrer o texto, né? Do cérebro absorver. Então, a gente tem que tirar os obstáculos do meio do caminho, né? Não pode ser uma corrida de obstáculos. A pista tem que estar livre. Vocês concordam, discordam, muito pelo contrário? Está tudo certo? Bom, como eu disse, são possibilidades, né? Sempre haverá várias versões possíveis. Cada um que for simplificar um parágrafo vai chegar a uma proposta igualmente boa. Eu sigo a lógica anti-tolstoiana. Para mim, os textos felizes são felizes de inúmeras maneiras. Mas os textos infelizes são quase todos infelizes porque não alcançam, porque não comunicam, porque não convencem, porque não entretêm, porque não informam, né? Então, a maneira de chegar à felicidade desse texto, cada um aqui vai encontrar, cada um vai saber qual é. Acho que tenho mais exemplo. A proposta direta ao ponto. Hoje o tratamento, eu peguei todas aquelas informações. Hoje o tratamento disponível para quem tem câncer de esôfago é a quimioterapia e radioterapia seguidas de cirurgia. Como o índice de reincidência é alto, ou como a doença volta com certa frequência, a combinação dessa terapia padrão com o nivolumab surge como uma opção terapêutica. É disso que trata. Todo relatório trata disso, né? E aí é uma repetição muito desnecessária do termo, da pergunta, na pergunta e na resposta, sabe? Para que serve como é que é o nome, meu Deus? Nivolumab. Aí, resposta.
O nivolumab serve parece resposta escolar, né? Nível básico, sabe? Não precisa repetir. A gente acabou de ler, está escrito. Falado, a gente repete. Eu conversei aqui, a fala ela tem outros marcadores. A gente precisa ser um pouco mais redundante. Faz parte de fazer um resumo, retomar, porque a mente escapa, as pessoas vão embora. Se eu perguntar para vocês, o que vocês lembram, quem assistiu da minha aula de ontem? Vocês vão lembrar outras coisas. E na ordem que cada um construiu. E dá tudo certo, é assim que funciona. Então, a gente tira as repetições. Outra coisa muito importante, isso aqui eu tirei do livro do Chris Anderson, que é o curador do TED. Olha a diferença entre. Em 2005, criamos um departamento em Dallas, desse edifício. Aí mostra o slide da torre. O objetivo era investigar meios de reduzir gastos com energia e, para dirigir, eu nomeei o vice-presidente Henry Quintedialco. A outra proposta. Em 2005, descobrimos um fato surpreendente. É possível reduzir os custos de energia em um escritório em 70%, desculpa, sem perda substancial da produtividade. Vou explicar como. Eu trouxe isso aqui para vocês por quê? Porque isso aqui é papo interno, conversa interna. Isso interessa para quem quer saber quem é o vice-presidente, ou vou trabalhar nesse prédio bonito, que legal. Isso para o público, totalmente entediante. Não rende, né? E a lógica do relatório para a sociedade, ou daquilo que vocês estiverem fazendo em linguagem simples, é o interesse de quem vai ler. Não é o meu interesse, né? Não é a minha perspectiva, não é que eu me diverti muito fazendo isso, é que parece que as pessoas se divertiram tendo acesso a alguma informação diferente que fez elas pensarem. Então, a lógica é o contrário. E ele fala isso, né? Uma organização pode ser fascinante para quem trabalha nela e super entediante para quase todos os demais. Verdade nua e crua, né? E ele cita, o livro dele, aliás, no final eu tenho uma listinha de livros que eu sugiro para vocês, eu esqueci de botar esse. Esse é ótimo. É de comunicação, é de fala, e como vocês têm que fazer muita apresentação, vocês têm que fazer palestras, aulas, fica a dica. É divertido, é bom de ler. Aqui é um exemplo que eu trouxe que é bom, porque, como eu falei, o design, né? A gente, num projeto qualquer, vocês têm que usar imagens, destacar o título, a pergunta, a simplicidade. Isso aqui é do Instituto do Direito dos Pacientes de Brasília. Eles estão falando sobre tomada de decisão compartilhada, que é uma prática ainda nova no país, estão disseminando isso. Ele está falando, conversando sobre a necessidade de tomar uma decisão. Explica direitinho. Nesta fase, você reconhece o paciente como um parceiro e o convida para participar ativamente do processo de tomada de decisão. Eu cortaria o ativamente, tá? Se necessário, pode relembrar o paciente sobre o que aconteceu em encontros anteriores, relatos de problemas de saúde, resultados de exames diagnósticos, por exemplo. Neste momento, você expõe a necessidade de se tomar uma decisão em conjunto, considerando as opções disponíveis para buscar o bem-estar e a qualidade de vida do paciente. Então, tem aqui uma imagem que sugere que essa conversa vai ser sobre o parto, né? Está sugerindo, é uma informação a mais. Mas eu acho que o que vale aqui é a gente pensar no visual. E a resposta não repete a pergunta, perceberam? Para aplicar a tomada de decisão compartilhada, você não precisa. Então, foi um exemplo feliz aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Dessa área também. Nas muitas revisões, né, muita reescrita que vocês vão ter que fazer para chegar num relatório final, um texto final em linguagem simples, vai ter muita reescrita e vocês vão apagar muitas palavras. Muitas palavras serão cortadas. Tirei isso aqui de um site. Aqui, cumpre ressaltar, eu falei outro dia. É da área jurídica isso aqui. Cumpre ressaltar que este código permite avaliar e mitigar grande parte das situações, mas não detalha necessariamente todos os problemas e todas as situações que, porventura, venham e possam surgir na rotina normal do grupo de pesquisas. Em caso de dúvidas com relação a qual a melhor conduta a observar, o colaborador deverá imediatamente consultar o Departamento de Governança, Riscos e Compliance, DGSC, como forma de cumprimento do seu dever profissional assumido perante o grupo. A gente tem um festival de palavras desnecessárias. E aí eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa que está virando uma mania. LinkedIn está lotado disso e todo mundo está repetindo, e a inteligência artificial, por sua vez, está reproduzindo isso nos textos que as pessoas pedem para a inteligência artificial escrever.
que é a redundância verbal de palavras. É um tal de usar dois verbos juntos. Olha só, avaliar e mitigar. Para você mitigar alguma coisa, você já avaliou, certo? Aqui, todos os problemas e todas as situações. Ou se você está tentando resolver a situação, é porque ela é problemática. Então, e todos os problemas... Aí repete de novo. Que porventura venham a surgir, que possam surgir na rotina normal. Isso não é normal na rotina, né? É que nem a criança inabalável. Não precisa, não precisa. Em caso de dúvidas ou conectivo desnecessário com relação a qual melhor conduta observar, gente, isso aqui é um manual de conduta. Então, se tiver dúvida, o colaborador deverá, imediatamente, essa urgência está totalmente fora de contexto, né? Parece que é caso de vida e morte, não é? Então, sim, tem que usar as palavras no sentido que elas contêm. Calma aqui. Consultar o departamento, como forma de cumprimento do seu... blá, blá, blá. Então, assim, dessas coisas de repetição, eu trouxe aqui, anotei nos exemplos que eu vou esquecer. Mas é um tal de objetivo é promover e estimular um ambiente seguro e confiável, a fim de criar diretrizes e boas práticas. Tudo tirado da internet de coisas reais. Desenvolver atividades e iniciativas. Como aplicar os resultados na prática? Quando alguém conseguir aplicar na teoria, é outra coisa, né? Então, assim, se a gente está falando de aplicar resultado, está falando de criar diretrizes, já é de criar prática. Eu acho, isso não é nada científico, não me citem, que há uma ansiedade em enfatizar demais a mensagem. É uma necessidade, um medo de que a pessoa não compreenda. E aí vem a parte que vocês não controlam. A gente não controla a interpretação ali. Não dá. É que nem o fim da cartilha sobre lidar com pais hesitantes diante da vacina. No fim, a decisão é deles, tenho dito, né? Então, assim, chega uma hora que a gente não pode. O autor não vai junto com o texto. Vou explicar para você o que eu escrevi. Não pode ser assim. E essa repetição, ela só se torna o texto enfadonho. Ela não esclarece nada. Se teve que escrever ou seja, reescreve tudo. Porque não faz o menor sentido você escrever uma frase, ou seja, e tentar explicar de novo. Se você teve que tentar explicar de novo, explica de uma vez só. O pior é quando ou seja traz uma informação depois mais complicada, sabe? Você fala de uma maneira simples, aí, ou seja, aí mete o jargão, o termo científico, tudo que a pessoa não precisa saber. Como se, a gente tem que saber isso agora, a partir de agora você sabe, ou seja, né? Aí mete o jargão. Não faz o menor sentido. Eu não preciso. Muito obrigada, mas eu não precisava dessa informação. Então, tenham cuidado com ou seja, tá? Ou seja, é um grande alerta de que o caminho não está, assim, perfeito, ou o melhor possível. Eu deixei aqui para vocês um checklist da linguagem simples, que eu acho que ajuda. Citando minhas fontes, tá, Guilherme? Eu me inspirei aqui no a Plain English Handbook, que é do órgão fiscalizador do mercado financeiro americano, e é para se ver algumas coisas. O público vai entender a linguagem, estão destacadas as informações mais importantes, falta alguma informação importante. O documento contém informações não obrigatórias e que não vão ajudar na tomada de decisão, na compreensão do tema, como aquela história de, segundo as diretrizes, não tem tratamento. Pô, eu só queria saber que não tem tratamento. E o que você quer que a pessoa lembre depois? Isso é muito importante, né? Quando eu falei para vocês que é importante contar a historinha, é porque vocês vão garantir que a pessoa vai levar a historinha, né? Ontem a história do tatu acabou com as minhas histórias, porque todo mundo só vai lembrar da história do tatu. Mas é fantástico, porque cria o gatilho emocional, o gatilho de envolvimento, para a gente, a partir daquele gatilho, lembrar das coisas que foram ditas ao redor. É assim que a nossa memória funciona, né? O fio da meada, a gente vai puxando o fio da meada. Então, assim, eu deixo esse checklist da linguagem e faço 2 convites para vocês. O primeiro é que, bom, eu sou colunista do Valor, eu escrevo toda sexta-feira sobre comunicação, linguagem, tudo isso no jornal. A cada 2 semanas no impresso, mas sempre na internet. E aí eu criei uma seção dentro da minha coluna, que é o Estimada Colunista. E aí eu resolvi responder e tirar dúvidas das pessoas que mandam dúvidas para mim. Saiu uma vez só, mas se vocês quiserem mandar dúvidas para mim, como é que eu faço? Eu não cito a pessoa,
E eu trago o tema para discussão. Eu botei aqui só para vocês verem. A coluna é assim, essa é a minha foto. Aí, como é que eu usei? Sou professora universitária e tenho observado a dificuldade dos alunos para escrever projetos de pesquisa. Que orientação você me daria para ajudá-los a melhorar a redação? Aí eu elaborei uma resposta. Peço para eles explicarem um projeto numa carta para uma pessoa próxima, mas que não entenda do assunto. Então eu respondi. Aqui tem outra. Sou mãe de adolescentes, adoraria... Eu queria que eles tivessem feito uma diagramação mais amigável, mas ficou assim. Sou mãe de adolescentes, adoraria que eles lessem mais, fico frustrada, eu respondo. Aqui está meu e-mail da coluna. Se vocês quiserem, tiverem dúvidas, se quiserem enviar para mim, são muito bem-vindas e bem-vindos. Eu respondo, eu vou elaborar uma resposta, e aí eu volto com a coluna estimada colunista, e é coisa do século passado, que eu achei muito vintage, e resolvi usar, tá? Esse é o primeiro convite. O segundo é que eu tenho sido, como eu falei para vocês, voltando à apresentação inicial, sou jornalista e escritora, e eu tenho feito muitas oficinas de escrita criativa, escrita clara e concisa, mas fechada para empresas. E aí acontece muita gente me pedir, e eu não estou oferecendo oficina ao público. Eu fiz duas pequenas, muito pequenas online, em julho do ano passado, e eu vou fazer outra agora de inverno, num formato diferente, com aulas gravadas, com aula ao vivo para tirar dúvidas. E eu quero oferecer um cupom de desconto para a Fiocruz Bahia. A troca foi muito boa, é para o inverno, é final de junho. E aí eu vou deixar aqui com vocês. Ai, meu Deus, deixa eu acabar de falar. Esse QR Code, mas eu vou voltar nessa página. Como eu tinha mencionado, alguma dica de leitura, eu citei quase todos esses livros aqui durante a minha fala, menos o último, Redação Inquieta, que é um livro que eu li na escola e que me deixou sementes até hoje. Eu reli esse livro outro dia e eu amei, eu fiquei emocionada, porque ele foi muito importante na minha formação e continua sendo. Gustavo Bernardo é um escritor, professor da UERJ, agora aposentado. Ele é ele é diretor da editora UERJ, publica livros. É um cara fantástico. E esse livro é muito bom, é sobre escrita. E é sobre escrita do ponto de vista filosófico, daquilo que ela envolve, tá? Então, esses livros todos, assim, são fontes bem interessantes, se vocês quiserem, tiverem interesse em ler. E eu fico aqui aberta, como eu disse, quem quiser, tem o QR Code, que isso aqui vai levar para o formulário, eu juro que são só 4 perguntinhas, só para ter o contato, para poder mandar o cupom de desconto para vocês. 20 de junho é o lançamento, mas esse também é o e-mail das oficinas, então entrem em contato comigo, se conectem comigo, LinkedIn, Instagram, eu uso para publicar conteúdos que têm a ver com o que eu faço, tá? Histórias com escrita, então eu acabo compartilhando muita fonte, muita dica, porque é o que eu faço, esse é o meu grande interesse. Eu fico muito feliz em ver as pessoas descobrindo o próprio potencial, sabe? Eu não ensino ninguém a escrever como eu faço. Eu ensino cada um a buscar a sua melhor versão. E essa é a grande mágica, esse é o grande processo do ensino, né? Quem trabalha com ensino sabe que é uma cachaça, né? É muito bom. Eu não sabia, coisa recente na minha vida, e tem sido muito bom. Obrigada por terem me acompanhado, o pessoal online que está aí, eu não vi mensagem nenhuma, eu sou um desastre para isso, mas é isso. Obrigada. Perguntas? Perguntas? Então, eu queria fazer um comentário, né? Iniciar parabenizando Isabel por essa apresentação. E nós da área acadêmica, assim, eu acredito que é um pensamento assim, de todos nós. Vemos como desafiador essa escrita, uma escrita jornalística, né? Direcionada para a comunicação com a sociedade. Que a gente tem o ato de escrever para comunicar com outras pessoas da área, com outros pesquisadores, mas quando a pesquisa ela avança esses muros e aí vai para um formato de uma publicação para a sociedade, a gente já fica meio perdido de como comunicar, né? Então, você trouxe alguns elementos aí que são extremamente desafiadores. Por exemplo, a exemplo de colocar a informação mais importante no início do texto. É um desafio enorme, porque a gente geralmente vai seguindo uma introdução, a metodologia, e só no final, lá que aparece o nosso resultado da discussão.
Então, é uma forma de ver a escrita totalmente diferente, né? Eu creio que não se esgota aqui nessa palestra, mas um exercício diário mesmo para a gente conseguir avançar para esse nível de escrita que comunique com a sociedade e que faz todo sentido para a ciência, né? Porque uma ciência que é voltada para dentro, que não avança os muros e que não comunica com a sociedade, não faz sentido nenhum, porque a ciência é para a sociedade. Então, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento conosco. Imagina, obrigada também pelo comentário. E é isso, você vai escrever como você é acostumada, e depois você vai mover blocos. Você vai pegar o bloco, é muito comum quando a gente escreve, o que eu faço na minha oficina? Às vezes a gente está discutindo o início, e eu falo, eu acho que o seu ótimo início está aqui no quarto parágrafo. Olha só essa frase. Aí a pessoa olha, é mesmo. Às vezes o início está lá no meio. Isso acontece direto. Comigo acontece. Eu começo a escrever a coluna, daqui a pouco, senão esse terceiro parágrafo tem que dar um ótimo começo. Então, aí, a partir daí, a gente começa a elaborar. Tem que botar as cartas na mesa para ver o que você tem. Então, faz sentido. Segue o seu raciocínio e depois questiona o seu raciocínio. Mas será que essa é a melhor ordem dos fatores? E você começa a inverter. O caminho é esse. Você está desenhando o touro até você chegar no touro do Picasso. Né? Acho que isso é uma mensagem muito importante. Há uma fantasia de que as coisas, que quem escreve bem o faz por um dom de Deus, e que as coisas vêm diretamente do Espírito Santo, né? E que você já escreve tudo bonitinho. Mas não é assim, né? Meu filho, para você que gosta de história, ele estava na casa de um amigo meu e o avô dele gostou dele, chamou ele no escritório e escreveu um soneto para ele numa máquina de escrever. Ele nunca tinha visto, né? Aí ele voltou com um soneto tudo impressionado. Meu pai, olha para isso aqui. Olha, meu avô tem uma impressora muito melhor que a sua. A sua depois da minha dele vai imprimir na hora que ele escreve. Muito melhor que a sua. Parecia para ele que era uma coisa. Escrever não é um ato mágico. Você tem que retocar. Não vai sair bom de primeira. Não vai sair bom de segunda, de terceira, no quarto. Às vezes, entra numa saturação, você tem que deixar para lá, postar do lado, vai escrever outra parte, depois você revisita aquilo, volta. E por fazer assim, as pessoas que trabalham comigo, você fez essa comunicação, está aqui. Você caprichou? Não adianta, porque você vai riscar tudo mesmo. Eu falei, pô, mas não é assim. Eu risco o meu também. E eu quero riscar o menos possível o seu. Então, risque antes. E me dê para eu riscar menos. Porque eu não estou aqui para ficar riscando o que você escreve. Então, é praticar, é fazer, é ler. Quanto mais você lê, melhor você escreve. E tem as manhas. Vocês viram aí que tem a manha, né? Se você procurar essas dicas, e tem sempre uma novidade, alguma coisa para dar ênfase, não precisa encher de dobradela, encher de i, encher de expressões enfáticas. Antes de mais nada, põe na frente a primeira ideia que vai marcar, e assim por diante. Por favor, pronuncie-se. Fazendo parênteses do que ele falou, eu tenho horror quando eu vejo essas pessoas falando assim, não, ele não tem talento para escrever. Olha, é muito suor, não é? Eu tenho sair coluna amanhã, então eu estava acabando de ajeitar o texto e mandei para o meu marido. Vai ler um rapidinho aí e me dá um retorno. Aí ele ligou, não liga, eu não história. Aí desliguei. Aí retornou. Essa parte aqui para mim não está clara, não entendi. Entendeu? É isso. Aí eu vou olhar aquele trecho, como assim ele não entendeu? A minha primeira reação. Se ele não entendeu, é um homem inteligente, é um homem com leitura, é crítico, eu vou lá mexer na parte que ele não entendeu. Sim, então faz parte mesmo. É o que o Edson falou. A gente vai, a cada vez, você não lembra do meu escrever em voz alta? Cada hora que a gente tira um problema, aparece outro. Porque a gente vai chamar a atenção da estrutura que a gente não estava enxergando. E isso de deixar o texto de lado, eu falo, deixa o texto dormir, porque quando você acorda, você percebe que, primeiro, o Saci botou um monte de erro lá. É o Saci, sempre o Saci. A gente não tem nada a ver com aqueles erros. E aí a gente vê com outros olhos. Porque escrever e editar são habilidades distintas. Não é a mesma coisa. Às vezes a pessoa é uma ótima editora e não é uma boa editora.
como não é uma boa palestrante. Não são habilidades que têm uma interseção muito grande. Então, para que você adote olhos de tesoura sobre o seu texto, você tem que tomar um pouco de distância dele. E eu tomei distância do Brasil para voltar e falar assim, devolutiva? Onde foi parar a resposta? Eu não lembro que tem a palavra resposta, é tão bonitinho. Meu sotaque, então, ficou cheio de X em resposta. Resposta. Alguma outra pergunta? Eu tenho. Tem uma frase que eu gosto muito de Picasso, né, que inclusive tem tudo a ver com o touro que você mostrou e com a simplicidade que você está trazendo para a escrita, né, que ele fala assim que eu levei 4 anos para pintar com o Rafael e uma vida inteira para pintar com uma criança. Ah, que lindo. Amém. Você tirar da complexidade para a simplicidade, que é uma coisa, né? Achei muito interessante essa frase. Tudo a ver com o que você falou, inclusive com a figura do touro, né? Lindo, adorei a referência, obrigada. A vida inteira para pintar com uma criança. Né? Legal, né? Ai, deixa eu voltar, então. O livro que eu não coloquei. Nada como bibliotecária, para cobrar sempre ali. Chris Anderson. É o manual do TED Talk. Manual do TED Talk. O bibliotecário não deixa passar a referência. Mas eu citei ele na parte do livro, eu fiz direitinho. Está gravado, se o Guilherme olhar, então, viu? Vou acrescentar naquela lista lá, eu destruo. Não prometo uma coisa na frente do bibliotecário. Marcos, eu sempre faço isso, tá? Não vou te impressionar, não. É importante, porque se vocês escolherem qualquer um, é útil, ok? Vou mandar mais um livro para vocês que eu li depois que eu comecei a participar dos eventos da Isabel. Ele se chama Academic Writing as if the Reader Method. Porque, assim, escrever escrita acadêmica, a gente, o leitor, importasse. E a gente, muitas vezes, faz a coisa para a gente, né? E é interessante porque ele dá muitas dessas dicas práticas, mas com muitos exemplos ligados à escrita acadêmica. Depois eu passo a conferência para vocês. A gente tem um estudo. Não viu a promessa, viu? Depois você fala. Tem um estudo que fizeram, agora eu não sei que livro que eu li, né? É muita citação, é aquela. Não é plágio nem é referência errada, mas eu não sei mais onde eu tirei. Mas fizeram um estudo com alunos de Harvard, perguntando sobre essa questão da escrita acadêmica. Ou foi no livro da Helen Swords, ou foi em algum que fala de escrita acadêmica. E aí os alunos, realmente, 80% deles achavam que era importante escrever de uma maneira bonita. Lembra do texto bonito do Vicente Antares? De falar de uma forma bonita, porque fazia parte do rol do acadêmico de falar dessa maneira, escrever dessa maneira. Porque eles achavam que assim soavam mais inteligentes. Só que aí, quando a pesquisa ia perguntar para a audiência o que você acha desse texto, a maior parte, a maioria esmagadora, acha que esse texto vem de pessoas que não são muito espertas, eles usam o termo smart, não são muito smart. Então, essa fala, aí as pessoas mais velhas, ou que vêm os revivals da Globo, sabe o Rolando Lero, né? Na história do professor Raimundo? Digníssimo, aí começa a enrolar porque não sabe o que dizer, e começa a falar para disfarçar a falta de conteúdo. É isso, né? A pesquisa com Harvard mostrou, eles acham que essa galera fica meio Rolando Lero, embora eles não saibam quem é o personagem. Então, a gente tem que ficar com esse alerta, né? E acho outra coisa que você falou que deve ficar registrado, é que nada é escrito em pedra imutável. São regras gerais, mas nada é engessado. Então, não é bom você usar muita sigla, mas usar uma sigla que você vai repetir aquela expressão necessariamente ao longo do texto várias vezes, o leitor vai agradecer, vai poupar, vai facilitar. Não é bom usar uma palavra erudita, encher o texto de palavras eruditas, mas surpreender com uma palavra erudita para sair da rotina, para despertar pela mesmice, é bom. Então, tudo na sua... É como cozinhar, gente. Tudo é bom, mas você não precisa botar demais, né? É na quantidade certa. E aí você tem uma refeição maravilhosa. Mas se você fizer sal demais, não consiga comer. É isso. Mas se ficar sem sal, não dá para comer.
É isso, eu lembro que o Eduardo Franco falou aqui sobre siglas, e ele falou do número de siglas, né? Ele falou assim, duas, e eu tinha aqui o exemplo para vocês, um texto que eu li, que botava atenção básica AB do início ao fim. Era tal de AB, AB, AB. Aí eu ficava completando C, D, E. A gente, sabe, criança, né? Você deixa o brinquedo, a pessoa vai brincando, esquece de ler o resto. Então, é isso, o excesso, mas tirar a poeira de uma palavra ou outra, surpreender com frescor de uma expressão. Aí, coisas assim, alerta também de eufemismos. Sempre tem um verbo que transmite exatamente o que a gente quer dizer. Olha o dicionário. Por exemplo, eu vi em algum lugar assim, do tipo, resultando na descontinuidade, gente, suspendendo, cancelando, interrompendo. Por que resultando na descontinuidade do uso de não sei o quê? Se tem o verbo suspender, né? Assim, empresas, escrita comparativa, a empresa decidiu fazer um sorteio. Gente, a empresa sorteou, né? Olha o verbo sortear, gritando no fim da frase. Me transforma em verbo, por favor. Então, é isso. 3 palavras viram um verbo. E aí a gente vai ganhando tempo, espaço, conquistando o leitor, né? E acho que essa é uma regra que pode ser mais seguida. O caminho mais curto é sempre bom. Para tudo na vida é mais fácil, é mais confortável e evitar os arrodeios, né? Lembra do lobo mau? Não pode tocar o lobo mau. Vai por aqui, para ali, para ali. Não, vai direto na casa da vovozinha. Né? Mais alguma pergunta? Nós temos 9 minutos para não perder o avião. Que horror. Eu queria agradecer, encerrando o nosso curso, queria agradecer ao professor Eduardo Franco, que teve que voltar para o Canadá e não pôde participar dessa última parte, deixou saudações para vocês, e ao professor Eduardo Morte, que participou das sessões anteriores, a nossa jornalista e amiga Isabel Clemente, que gentilmente aceitou participar dessa oficina e deu um novo colorido, um novo flavor, um novo sabor, aqui com coisas atraentes que a oficina também, planejar essa oficina, é mais ou menos como escrever um texto. A gente quer colocar um atrativo, e funcionou, muita gente ficou motivado, e muita gente comentou, e é isso que a gente desejava, sair da mesmice, não repetir ou mais uma oficina de como escrever. A gente ousa e extrapola esses limites da simples regra ou de dar dicas enumeradas. Essa parte chata realmente ficou para mim, que geralmente fica, mas o desejo é esse, fazer algo mais criativo, mais provocador para vocês. Eu fico imensamente grato a esses professores que gentilmente aceitaram participar dessa nossa oficina. Faço votos que a gente consiga fazer outras edições e agradeço a todos vocês que participaram, prestigiaram esse evento. Obrigada pelo convite, tá? Foi muito bom. O senhor Eduardo quer se despedir aqui da turma? Para mim sempre um prazer muito grande vir aqui ao Engenho. Eu senti muito bem recebido. Adoro trabalhar com vocês. Se eu puder ter essa oportunidade novamente, eu vou ficar muito feliz de poder ajudar. E como estava na apresentação, se alguém quiser trocar uma ideia, me inscrever, fala sempre com a Isabel, que eu respondo. Um abraço, bom fim de semana a todos. Obrigado a todos. Está encerrado.